Nós vamos realizando o culto e a adoração do Senhor nosso Deus. Né? Salmo 121. Salmo 121. Cântico dos Degraus. Eu gosto desse salmo aí. Salmo 121. Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém? Palavra de Deus. Levante os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, a tua direita. O sol não terá mostrado de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Este é o Salmo dos Degraus, porque os levitas, quando eles iam subir ali nas escadarias para chegar ao templo em Jerusalém, só levanta os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Porque certamente lá dos montes vinha assaltante, vinha as pessoas para roubar, então eles ficavam de olho nos montes, né? Mas ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eles tinham na mente deles, né, essa fé de saber que Deus estava cuidando deles. Então eles estavam indo para o templo, para a adoração ao Senhor Deus, e subindo os degraus das escadas, né? Era como uma roubaria que eles faziam, né? Subindo ali para a adoração do Senhor nosso Deus. Assim, hoje nós estamos também reunidos para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E nós viemos em adoração para adorar o Senhor nesta manhã. E só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Pois honra e glória dar a Ele, ao santo nome do Senhor Deus Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai, Deus soberano e santo, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Pai nesse dia, nesta manhã, que viemos, Senhor, em adoração para adorar, para glorificar o teu santo nome, Senhor. Ó meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece nossas vidas, Senhor. Sabemos, Senhor Pai, que aqui nós estamos, Senhor, para adorar, Senhor, para glorificar o teu santo nome, Senhor. Porque só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, em honra e glória, Senhor. Deus poderoso e santo. Obrigado, Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, pela salvação, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós, ó Pai, nesse início, Senhor, de semana, no domingo, dia do Senhor Jesus. Assim nós viemos, Senhor, para adorar o Senhor nesta festa, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Assim tudo está nas suas mãos, Senhor, seja feito. A vontade do Senhor, não a nossa, Senhor, mas a vontade do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Para a adoração, para adorar o Senhor, para glorificar ao Senhor nosso Deus. Pai Senhor, bom dia. Estamos aqui para louvar e bendizer esse Deus maravilhoso. Amém. Esse Deus que tem feito milagre na minha casa e tenho certeza que tem feito na família de cada um, de cada irmão, de cada irmã. Amém? Nós vamos estar louvando, dar meu coração ao outro. Amém? Se tu olhas, Senhor,
nós vamos estar louvando felicidade.
se fala tudo, é tudo. Nada deixamos a tristeza, a vaidade, o ódio, o rancor, uma simples, como que o pastor sempre fala, uma simples raivinha deixar tomar conta da nossa vida. Mas ser liberto disso e entregar tudo a Jesus. Amém? Vamos estar ouvindo agora o louvor 597 da nossa harpa cristã. Você que tem a sua harpa aí, onde você estiver, abra no número 597. Número 597. Graças dou. Amém? Hino 84. Hino 84. Sou grande eu sou. Esse grande eu sou é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que é o grande e poderoso na nossa vida. Amém? Hino 84.
Vamos estar louvando o hino 200. Fala que o nosso amigo é Jesus. E é Ele mesmo que nós podemos contar em todas as horas. Bondoso amigo. Quão bondoso amigo. Hino 200 da nossa arte cristã. Eu vou primeiro da igreja com a paz, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, gratidão, Senhor, por mais esse dia grandemente abençoado. Porque o Senhor, Deus, temos que agradecer tudo que nós temos na nossa vida, porque tem nos abençoado, tem nos feito grandes coisas na nossa vida. Graças a Ti, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu amor sobre nós. Sei que não merecemos nada, mas mesmo assim o Senhor nos ama muito. E agradecer ao Senhor por tudo. Somos vários, somos pecadores, mas o Senhor é o nosso Rei dos Reis. Eu peço ao Senhor que venha abençoar a igreja, abençoar os nossos irmãos, abençoar a nossa cidade, abençoar a nossa família, Senhor. Mas encontra aqueles que não veio, que não pôde vir. Toca no coração de cada um, Senhor. Desperta eles para que eles possam entender que sem o Senhor nada somos. Precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor, meu Deus, para a nossa vida ser mais fácil de vencer. Eu peço ao Senhor que abençoe todos os doentes, todos que estão internados, todos que estão nos lares, Pai, acamados. Que o Senhor visita cada um deles e faça a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amado Deus, eterno Pai, como é bom estarmos aqui diante da Tua presença, como é bom, Senhor, estar aqui sabendo que o Senhor é o nosso amigo, que o Senhor está presente nos momentos mais difíceis, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos netos, dos nossos filhos, da nossa parentela que está perto, dos que estão longe. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não tem deixado faltar o pão, o alimento, o trabalho. Então esse é o motivo, Senhor, de nós estarmos aqui para te agradecer nesse domingo de manhã, Senhor. Viemos, Senhor, para te louvar, te bendizer no teu nome, Senhor. Louvo e te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, Senhor, as tuas mãos, Senhor, têm estado conosco. E não é diferente, Senhor. Não é diferente, mas nós estamos aqui para louvar e bendizer o teu nome. Nessa manhã, Senhor, que eu oro, Senhor, diante de ti, Senhor. Essa semana que se inicia, Senhor, nos guarda, nos protege no nosso trabalho, na ida, na volta, na escola, Senhor, nos nossos afazeres domésticos, Senhor. Que o Senhor venha na nossa frente, Senhor. Se a gente vai falar ou pensar algo que não é de ti, Senhor, ou tomar umas atitudes errôneas, Senhor, que o Senhor, venha, Senhor, tomar de conta de nós, que o Senhor venha repreender, Senhor, todo mal, toda mentira, toda braveza, todo ódio, todo rancor, que venha sair do nosso meio, da nossa parentela, Senhor, aquilo que nos faz afastar de ti, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a palavra que nós vamos ouvir nessa manhã. Use o pastor nessa manhã, Senhor. Fala conosco poderosamente, não o que queremos, Senhor, mas o que nós precisamos, Senhor. E nós precisamos ser lapidados, nós precisamos, Senhor, ser transformados, nós precisamos, Senhor Jesus, ser corrigidos, Senhor, através da Tua palavra, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos leva ao caminho da vida eterna, que nos leva a Ti, Senhor, que nos leva, Senhor, a ter a diferença, Senhor. É o que eu peço, Senhor, nessa humilde oração, em nome de Jesus, amém. Passo o pastor Tomás, desejo a você que está aí do outro lado, desejo a todos os irmãos que estão aqui na igreja, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Passo o pastor Tomás. Gálatas, no capítulo 3, do versículo de número 1 a seguir. Gálatas 3, 1. Glória a Deus. Gálatas. Gálatas 3, 1. Glória a Deus. Gálatas 3, 1. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ó insensatos Gálatas, quem vos influenciou para não obedeceres à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Só quiseram saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, a quem opera maravilhas entre vós,
Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas poderá viver. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado na madeira, para que as bênçãos de Abraão ficassem aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem foi confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz que as descendências, como falando de muitas, mas fala de uma só, é a tua descendência que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém das promessas, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, e a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos, na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De maneira nenhuma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça da verdade, teria sido pela lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei não nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já fomos revestidos de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, nem há mulher nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Senhor Deus, fala conosco por tua santa palavra. Que não seja nada da minha pobre pequena pessoa, mas seja pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, a falar conosco, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Por isso, irmãos, bem, nós
que esta palavra venha nos edificar pela graça dele, do Senhor Jesus Cristo, que há em nós pelo poder do Espírito Santo. Mesmo nós, os gentios, mas a graça dele, do Senhor Jesus, nos alcançou. E quando ela nos alcançou, nós não resistimos à graça, ela entrou em nossos corações e nós obedecemos, e somos nós hoje lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e verdadeiros servos em adoração a Ele, ao Senhor. Então, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ali na Galácia, na Ásia Menor, primeiro ele começa dizendo assim: ó insensatos Gálatas, e diz assim: quem vos enfeitiçou para não obedecerem a verdade? E Paulo está falando: olha, vocês enlouqueceram, vocês são insensatos, vocês estão enfeitiçados para não obedecer a verdade. E disse a voz, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Então Paulo está fazendo essa pergunta ali a eles, porque ali na Galácia, na igreja da Galácia, havia muitos ali aplicando, a lei sobre os gentios. Ali havia judeus que foram dispensados naquele tempo, também que viviam na Galácia. Então esses judeus também tinham que aplicar a lei sobre os gentios. O que a lei falava, a guarda de sábado, a circuncisão, as festas das luas, das luas novas, e tudo isso eles queriam aplicar na vida dos gentios, ali dos irmãos da Galácia. Por isso Paulo está nessa carta repreendendo ali a eles. Se alguém enfeitiçou vocês para não obedecer a verdade do Evangelho. E disse Paulo: só quisera saber isso de vós. Na casa ele perguntando, só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Certamente, irmãos, não era pelas obras da lei. Aliás, recebeu o Espírito Santo pela pregação da fé. Por isso, Paulo está perguntando a eles dessa forma. E continua dizendo: e sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, que é o Espírito Santo, acabeis agora pela carne. Quer dizer aos irmãos que hoje nós, como eu disse, os gentios, não somos judeus, nem israelitas, mas nós somos templo do Espírito Santo. E nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo isso veio em nós pela graça do Senhor Jesus e pela pregação da fé. Dele nós podemos ser em nós moradas do Espírito Santo. Então agora aqueles que estão na carne, eles estão lá, isso está a igreja, isso, aquilo, mas está vivendo na carne, como pode ser templo do Espírito Santo? Como estará alguém, muitos aí, falando, pregando nos altares, está vivendo na carne? Então isso não vem de Deus. Essas pessoas, são insensatas também nos dias de hoje, que não pregam a verdade. Só vivem pelo dinheiro, só querem pregar bênção de prosperidade, teologia de prosperidade, só isso, aquilo, porque estão na carne. Por isso que Paulo está falando ali para eles também, e eu aplicando também para nós nos dias de hoje. Porque hoje tem que ter, hoje pelo Espírito Santo, saber discernir o que alguém está pregando. Se é a pregação da Evangelho, ou se é a pregação da carne. Porque nós estamos tendo tempos dessa forma nos dias de hoje. Então nós vemos que
Ele disse: será em vão tenhais padecido tanto? Vocês estão sofrendo tanto, é em vão? É porque ele estava, muitos deles, na carne. É o pecado, tem o seu preço, tem o sofrimento também, por causa do pecado, né? Então nós vemos, olha, irmãos, eles dizendo assim: vocês estão sofrendo. Que isso também foi em vão, se diz assim: aquele, pois, que nos dá o Espírito, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus, e que opera maravilhas entre vós, acaso faz pelas obras da lei que é feito isso? Ou então é pela pregação da fé? Porque eles estavam ouvindo algo da lei, né? Então ele está perguntando: o que faz maravilhas, que opera, né, os sinais de Deus? Então é pelas obras da lei ou é pela pregação da fé? Ele fala assim como Abraão creu em Deus e disse isso, e foi imputado como justiça, né? Então Abraão também foi justificado também por Deus, porque Abraão também era um crente em Deus. Então, sendo ali imputado também, foi imputado como justiça, porque pela fé ele também, Abraão, foi justificado pela fé em Deus. E saber, pois, que os que são da fé também são filhos de Abraão. São filhos de Abraão. Por que Paulo está falando aos Gálatas isso? Porque Deus já mesmo havia feito essa promessa, né, a Abraão. Quando Deus o chamou, no capítulo 12 de Gênesis, o chamado de Abraão, a sair do meio da sua parentela, sair do meio dos seus parentes, para onde Deus havia, né, enviado a ele, Abraão, né? E disse: olha, a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Então Deus havia de justificar nós, os gentios da terra, né, também pela fé, nossos gentios. Para se anunciando primeiro, anunciou primeiro Deus, né? Primeiro a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações. Quando ele fala assim, todas as nações, lá na época também de Deus falando com Abraão, não seria, né, futuramente, uma palavra profética, não seria, né, só aos israelitas, mas também que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, alcançasse os seus eleitos, né, em todas as nações. Em todas as nações. Por isso que ele disse: serão, né, que todas as nações serão benditas em ti, em Abraão, né? De sorte os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então nós somos da fé em Deus, em Cristo Jesus, no Espírito Santo. Então nós recebemos essa graça dele, do Senhor Jesus, a qual nós somos salvos também por ele, porque a salvação hoje para nós não é pela lei, pela graça que nós somos justificados. Nós somos justificados pela graça dele, do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, onde o Senhor Jesus nos justifica a cada um de nós, gentios, diante de Deus, pela graça dele, do Senhor Jesus. Nós somos justificados diante de nossos erros, nossos pecados, diante de Deus, e Deus não leva mais nossos pecados, né? E assim que todos aqueles, Paulo falando, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque Paulo falando aos caras, porque muitos estavam ali servindo a lei, porque muitos ali de judeus estavam ensinando ali os Gálatas, né, a ficar debaixo da lei. Por isso que Paulo está falando: se todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, né? Porque
Entenda hoje, muitos que estão usando hoje arcas de conceito dentro dos templos dos dias de hoje, usa as coisas antigas da lei. Pessoas também que hoje guardam o sábado, porque o sábado era da lei antiga, que Cristo, a nova aliança de Cristo, que Cristo é a nova aliança, e a nova aliança de Cristo, o dia de domingo é o dia do Senhor Jesus. Por isso nós estamos servindo ao Senhor também hoje, o domingo, nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Mas esses que usam a estola, as roupas dos sacerdotes antigos, usa a arca de conselho, como eu disse, usa outros objetos que eram da lei antiga, estão debaixo da maldição, como eu disse, que guarda as coisas, guarda sábado, isso, porque estão debaixo da lei. Pois é assim, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E continua dizendo assim, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então, pela lei antiga, eu não sou justificado de Deus, porque a lei é como uma espada na minha vida, é como uma espada na sua vida, a antiga lei. E ela nos leva, se fosse pela lei, nos leva à condenação. Devemos falar da lei? Sim, devemos falar da lei, para entendermos o pecado que veio sobre nós pela antiga lei. Por isso que ele está falando assim, dessa forma, que é evidente pela lei, que é evidente pela lei, que ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo em Cristo, esse viverá da fé, e nós viveremos da fé, ela em Deus, em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que está em nós, e nós vivemos da fé, isso todos os dias, nós vivemos da fé, sabendo que a nossa esperança, ela está nele, no Senhor Jesus Cristo, e se nós morrermos antes da vinda dele, a nossa alma estará ali com ele no paraíso, já desfrutando ali da salvação em Cristo Jesus. Por isso nós vivemos. Quando ele fala, porque o justo, ele diz, viverá, fala no futuro. Ele não está dizendo o justo vive ou viveu ou vive da fé. Não, ele diz, viverá da fé. Porque enquanto nós estivermos, nós estamos vivendo da fé. Nós estamos vivendo da fé hoje. Nós viveremos da fé também amanhã. Viveremos da fé no futuro, até que o tempo que nós vivemos nessa terra, ou até que o Senhor Jesus venha. E disse: olha, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá, pela fé. Mas em Cristo nos resgatou da maldição da lei. Entenda que Cristo, Ele nos resgatou da maldição da lei. Porque todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos em trevas. Que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo também nos resgatou da maldição do pecado. Pensamos, Senhor Jesus, estendendo as mãos para nós, tirando das trevas. Pensa espiritualmente, irmãos. Espiritualmente, pensa espiritualmente. Pensa também o que você vivia lá no ano passado. Pensa também o que eu vivia lá no passado. Mas Cristo veio, nos resgatou dessa maldição da lei. E Ele nos resgatando dessa maldição da lei, fazendo-os maldição por nós. Por que fazendo maldição por nós? Aí ele fala assim, porque está escrito. Está escrito, Paulo fala, está escrito. É o que estou pregando hoje para nós. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. O que é o madeiro? A cruz.
Então, todos aqueles lá na época de Cristo na terra, que Cristo foi crucificado. Então, todos que eram levados ali à crucificação, era como que fosse malditos, era considerado como malditos. Então, Cristo, fazendo maldição por nós, que malditou todo aquele que foi pendurado ali na madeira. Entendo até mesmo ali na morte de Cristo que houve, ele foi crucificado no meio de quem? De dois ladrões. E era considerado também como maldito. Estava sendo crucificado um ladrão na esquerda e um ladrão na direita. Não é mesmo? Ali no madeiro. Assim, porque ele diz assim: a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Entendam que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aí chegou a nós essas bênçãos que Deus havia prometido a Abraão, chegasse a nós, mas mediante a Cristo Jesus nas nossas vidas, a Cristo Jesus em nós, Por isso ela chegou até nós, as bênçãos de Deus. Por isso eu quero dizer nesta manhã que não é necessário que tanto eu ou você ficar correndo atrás de bênção. As bênçãos já foram preparadas por Deus. Quando Deus disse aqui no texto que eu estou pregando, que Deus prometeu as bênçãos de Abraão a todas as nações do mundo, o mundo todo, mas que creem em Cristo Jesus. Então nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Nós temos fé que Deus já deu as bênçãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Ele já deu as bênçãos para nós, deu hoje, até aqui, já deu no dia de hoje. O amanhã também, Ele já preparou as bênçãos a todos nós. Por isso que as bênçãos chegou até a nós, por Cristo Jesus, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos também essa promessa do Espírito Santo, que Cristo mesmo disse. Ele disse: eu rogaria ao Pai, eles vão pedir ao Pai, e vos enviará o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, para que o mundo não conheça, mas vós conheceis, pois habita em vós e está em vós, ao nome de João. Essa é a promessa de Deus por Jesus Cristo. Pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Disse o irmão: como o homem fala, se aliança de um homem ninguém anula e ninguém acrescenta. Então Cristo fez essa aliança, a nova aliança em nós. Cristo é a nova aliança. Então ela não acrescenta e nem pode tirar. É igual mesmo a palavra de Deus, aqui em Gênesis e Apocalipse. Dali o cano já fechou. Ninguém pode aumentar e ninguém pode tirar. Então essas pessoas que hoje ficam aumentando coisas fora da palavra de Deus, está fora da palavra de Deus. Não está dentro da palavra de Deus. Ele disse: olha, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz: e as descendências como? Falando de muitas, mas fala de uma só. Disse uma só. E a tua descendência. O que é a descendência de Abraão? É Cristo. E nós é Cristo. Nós recebemos as bênçãos de Deus em Cristo, porque Cristo, Ele é a descendência de Abraão. Amém? Mas chega o que? Tendo sido aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Então, a promessa continua, mas ela agora é em Cristo Jesus para nós. Assim, por quê? Se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, ela deu gratuitamente a Abraão. Deus deu a Abraão gratuitamente. Ele disse logo:
Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posto pelos anjos da mão do mediador. Diz: olha, o mediador não é justo, mas de Deus é um, que é Cristo, porque Cristo, Ele é o único mediador, né, entre Deus e nós, os homens. E Cristo está ali diante do Pai, nos justificando as nossas vidas, que nós somos dele de Cristo, ali diante de Deus todos os dias. Por isso que Paulo diz: pela graça você é salvo, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Mas é um dom, né? Porque Deus, pelo seu muitíssimo amor que nos amou, pela graça nós foi salvo, a graça dele, de Jesus Cristo, né? E nós recebemos. Então, Cristo é o mediador, né? Vamos desse lado. A lei é contra as promessas de Deus de maneira nenhuma, né? Ele fala que se fosse dado uma lei que pudesse purificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Diz: mas a Escritura encerrou debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então nós vemos, né, que pela lei as Escrituras foram encerradas nelas em Cristo Jesus, e continua sendo, né, para nós, né, que foi dada a nós, os crentes. Mas antes que a fé viesse, ele fala, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados, para que aquela fé que havia se manifestado, que a fé veio desde a antiga lei, né? Da antiga lei, veio até a nova lei, que é Cristo. Então veio tanto a fé dos patriarcas em Deus, e na antiga lei, quando ela encerra a antiga aliança, veio a nova aliança em Cristo, que veio para nós, os gentios. E a graça nos alcançou pela lei de Cristo Jesus. Diz: mas de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Nos conduziu até Cristo, para que houvesse justificação em nós. Mas depois que veio a fé, depois que veio a fé, essa fé que está lá em Cristo, então não estamos mais debaixo do tutor, porque a fé veio, né? A fé veio está em nós, porque se todos sois filhos de Deus, olha, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Cristo Jesus em nossas vidas. Então esse poder de Deus em Cristo Jesus que está em nós, assim, não faça de nós ser orgulhosos, rebeldes, que as pessoas vistam, não tem nada disso. Mas nós estamos debaixo da graça dele, de Jesus, pelo poder dele, de Cristo Jesus, pelo poder de Deus e do Espírito Santo, né, que está em nós. Então nós somos revestidos de Cristo em nossas vidas. Por isso ele diz assim: nisto não há judeu, isso não há judeu, nem grego. Por que só isso? Porque não tem diferença nenhuma mais, nem de judeu, nem de grego. Então não há servo nem livre, e não há homem nem mulher. Paulo falando. Porque todos vós sois
Então hoje, olha, quero dizer assim, nós irmãos, não tem diferença lá o judeu, ou lá a nação de Israel, é melhor do que os outros, não. Não tem ninguém melhor. Não tem judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher. Então é em Cristo Jesus, no mundo todo. Todos nós somos um dos salvos. Então a igreja não é mais só. Tanto no Brasil e no mundo. É uma só igreja. E Cristo é a cabeça dessa igreja. Diz que sois. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, porque Cristo é o descendente de Abraão. E Cristo sendo descendente de Abraão, também que herdeiros conforme a promessa de Deus. Então todas as promessas de Deus é em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, está em nós, seus filhos. Por isso que a graça de Deus, quer dizer isso a todos, olha, somente Deus, somente o Senhor Jesus, somos Pai, Filho e Espírito Santo, e nós somos um só em Cristo. Por isso, não tem necessidade das pessoas ficar murmurando, ficar com raiva de outros, achar que são melhores que outros. Não. Ninguém é melhor que ninguém. Porque todos nós em Cristo Jesus, nós somos um só. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Só que este corpo em Cristo Jesus, cada um tem uma função neste corpo. Uns ser pregadores, outros ser obreiros, outros ministério de oração, e daí diante, outros que intercedem, outros de mestres. Então, o corpo da igreja, assim, quando nós olhamos o nosso corpo físico, você vê, cada membro do nosso corpo tem uma função. Não é mesmo? Por exemplo, eu tenho duas mãos, a mão esquerda e a mão direita, mas elas são separadas. E são mãos, nossos pés, nosso corpo. Não o corpo da igreja, que somos o corpo, que Cristo é a cabeça. Então nós temos essa função de agir dentro da própria igreja, de trabalhar para Deus, de estar diante do Senhor, realizando a obra a qual Ele nos chama. Então entenda você que Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, Ele chamou você, para realizar a obra dele. Não importa se você é pastor, se você é missionário, se você é missionária, se você é professor de escola dominical, se você é aquele homem de oração, aquele diácono de oração, aquele obreiro de oração. Deus chamou cada um no seu corpo numa necessidade que a igreja tem para estar trabalhando. Por isso que Paulo fala, todos nós somos um em Cristo Jesus. Amém. Esta é a palavra dessa manhã, que você possa ter compreendido a palavra de Deus hoje. Elas são para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, eterno, Pai e Santo, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, agradecemos, ó Pai, pela vida, pela salvação que o Senhor nos deu, que mais importa para nós, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos salvou. E nós já vivemos com o Senhor, nós estamos com o Senhor neste mundo, até que o Senhor nos chame, ou até que o Senhor venha. Eu agradeço, Pai, pela fé que o Senhor tem nos dado, pelo poder do Espírito Santo que está em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, porque é feita a sua vontade, Senhor. Tanto o Senhor querer, o Senhor efetuar em nossas vidas, porque nós não somos de nós mesmos, Senhor, nós somos do Senhor, e é o Senhor que conduz em nós
Deus do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que está em nós. Por isso eu digo a todos: viva para Deus, viva para Deus, seja o tempo do Espírito Santo, fuja do pecado deste mundo, santifique a sua vida assim. Eu falo a cada um em nome santo do Senhor Jesus Cristo, pela fé, você possa receber na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, nós estaremos na quarta-feira aqui nesse templo, mais um culto, em adoração ao Senhor nosso Deus. Amém. Deus abençoe a todos vocês que vieram, também os que não vieram, também os que estão assistindo, os que vão assistir também essa live, mas que a palavra de Deus esteja no seu coração de forma grandiosa, porque, irmãos, eu quero dizer antes de encerrar que a vida eterna em Cristo, ela é para sempre, para toda a eternidade, mas também o inferno, o lago de fogo e enxofre também de Apocalipse, também é eterno para os que vão cair lá, e os que estão também hoje já no Hades, que é o inferno, né? Também hoje, que estão caindo ali em almas, também depois vai ser julgados e lançados no lago de fogo de Apocalipse. Em nome de Jesus. Vai? Você vai lá,